Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, no capítulo 19. Livro dos Salmos, capítulo 29, o 19. Diz assim a palavra de Deus: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos e se regozija, como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Eu queria que os irmãos lessem comigo a partir do versículo 7, todos juntos até o 14, vamos lá? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Irmãos, eu quero nessa tarde meditar sobre a suficiência da palavra de Deus para as necessidades da alma humana. A suficiência da palavra de Deus para as nossas necessidades interiores, as necessidades do nosso coração. À guisa de introdução, o Salmo 19, ele fala sobre revelação de Deus. Nós só podemos nos relacionar com Deus, nós só podemos conhecer a Deus, porque Deus, ele se auto-revela. E há, biblicamente falando, teologicamente, 4 maneiras em que Deus se revela ao homem, ou seja, ele prova a sua existência. A primeira delas é a revelação natural. Você vê aí, nós lemos os versos de 1 a 6, que os céus proclamam o quê? A glória de Deus. Há um discurso na arquitetura do universo. E o que esse discurso comunica? Que Deus existe, que Ele é o Criador de todas as coisas. Cada dia, cada noite, não há uma linguagem, não há uma fala,
mas Deus está comunicando a sua existência. Ele fala aqui do sol, como noivo que pôs uma tenda para o sol, qual? Como noivo que sai dos seus aposentos a percorrer o seu caminho. Então, o próprio sol, ao percorrer o seu caminho, ele nasce numa extremidade e morre em outra extremidade. E isso aqui está comunicando, provando que Deus existe. Amém? Então, a revelação natural. O homem, ele tenta negar isso. Porque o homem, por causa da sua iniquidade, do seu pecado, ele coloca a criatura e a criação no lugar do Criador. Ao invés de adorar o Criador, ele adora a si mesmo, criatura. Ele adora a criação. Então, Deus proclama a sua existência de tal maneira que todos nós somos indesculpáveis. Então o ateísmo que está na moda hoje não é uma questão de fé, é uma questão moral. O cara, ele é ateu porque ele quer ser ateu, é uma opção, é uma decisão dele. Mas não existe uma base epistemológica firme para ele dizer, eu sou ateu. Segundo lugar, a Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 2, que Deus se comunica conosco através da nossa consciência. E quando Deus nos criou, Ele colocou dentro de nós a lei do certo e do errado. De tal maneira que não existe pessoa e cultura e grupo étnico que não tenha a noção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Só nós, seres humanos, temos esse negócio chamado consciência. Consciência. E a Bíblia diz lá em Provérbios que a consciência é a luz do Senhor. A luz do Senhor. Terceiro lugar, Deus se revela através das Escrituras, a revelação escrita. Porque se a revelação natural e a revelação da consciência, o homem anula isso, Deus então escreve, registra a sua existência, a sua vontade, os seus planos, através da Escritura Sagrada, que vai culminar com a quarta maneira dele se revelar, que foi justamente na pessoa de Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Jesus Cristo é a plenitude da revelação, de tal maneira que a revelação natural, a revelação da consciência, a revelação das Escrituras tem como propósito levar as pessoas a ter uma experiência pessoal e conhecer a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. E todo aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. E todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele tem acesso, ele tem comunhão com a pessoa de Deus. Amém? Cristo, Ele veio até nós para que nós pudéssemos ir até Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai senão através de Jesus Cristo. Mas eu queria nessa tarde, aproveitando que nós estamos comemorando hoje o dia da escola dominical e já falamos aqui sobre a palavra de Deus, eu queria enfatizar aqui. O Salmo está dividido em duas partes. A primeira parte, veja, do versos de 1 a 6, nós temos uma descrição, uma narrativa poética acerca da revelação natural. A partir do verso 7, nós temos uma descrição acerca da revelação escrita de Deus. E a partir dos versículos 10 até o versículo 14, a aplicação que o salmista Davi faz do conhecimento que ele tem da palavra de Deus. Eu queria chamar a sua atenção, porque nos versículos 7 a 9, se você quiser grifar 7 a 9,
Nós temos aí aquilo que na poesia hebraica se chama de paralelismo. A nossa poesia, a poesia em língua portuguesa, ela se fundamenta na métrica, no verso. Mas a poesia hebraica trabalha com paralelismos. Paralelismo de ideias, ideias que são antônimas. Por exemplo, você pega o Salmo 1, faz uma comparação entre o ímpio e o justo. São antônimos. Às vezes o paralelismo é sinonímico, ou repete a ideia. Às vezes o paralelismo, ele é adicional, ele acrescenta. Eu queria que você observasse que nesses versículos de 7 a 9, o salmista Davi vai usar um paralelismo. O que a palavra é, o que a palavra faz e o que a palavra pode. Vamos repetir? O que é a palavra, o que a palavra faz, o que a palavra pode. Vamos começar. Versículo 7. Primeira sentença, o que diz aí? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Primeiro, o que é a Bíblia? É a lei do Senhor. O que ela pode, o que ela faz, o que ela é? Ela é perfeita. E o que ela produz? Ela o quê? Restaura a alma. É muito interessante, e eu queria gastar um tempinho, são 6 expressões diferentes que Davi usa aqui, sobre a Bíblia, sobre a revelação escrita, o que ela é, o que ela faz, o que ela pode. Vamos nessa primeira que nós lemos aqui, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Veja que ele usa o termo aqui, a lei do Senhor. E no hebraico é uma palavra só, é a Torá. O que significa a lei do Senhor? A lei do Senhor compreende a vontade de Deus revelada. Significa a instrução de Deus, as ideias de Deus, os pensamentos de Deus, os princípios de Deus, escritos, revelados, o que Deus quer, o que Deus pede. E é tão interessante, porque Davi usa a lei do Senhor para se referir à totalidade do que Deus revelou para a nossa instrução. Toda, diz o apóstolo Paulo, escritura é o quê? Inspirada por Deus. E a palavra inspirada significa soprada por Deus. O profeta Isaías diz que a palavra de Deus são os pensamentos de Deus. E ele diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Ele diz, assim diz Deus, é toda palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas farás o que apraz. Então Davi está usando aqui o substantivo lei, Torá, para justamente conceituar o que é a Bíblia. Por isso que a Bíblia não pode ser reescrita. Por isso que a Bíblia não sai de moda. Por isso que a Bíblia é eterna. Por isso que a Bíblia é autoritativa. Por isso que a Bíblia é inerrante. Por isso que a Bíblia é infalível. E Deus, Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Mas Ele vai usar um adjetivo. Se o substantivo é a lei, o adjetivo é perfeita. E a palavra perfeita no hebraico descreve a absoluta perfeição. Vá lá no Salmo 18, no versículo 30, essa palavra aparece aqui, 18:30, o que diz o Salmo? O caminho de Deus é perfeito. O que significa isso? Significa perfeição absoluta.
não há erros, não há equívocos, não há defeitos. Transmite a ideia de algo amplo que cobre todos os aspectos de uma questão. A palavra de Deus, ela cobre todas as esferas da nossa vida. Não há uma área específica, uma região específica da minha vida e da sua vida que a palavra de Deus não é poderosa para cumprir. Tudo que é essencial para mim e para você, Deus colocou na sua palavra. Mas a lei é perfeita, mas aí vem o verbo. E o verbo vai descrever o que essa palavra produz em benefício para nós. O que diz aí? A lei do Senhor é perfeita e o quê? Restaura a alma. Irmãos, essa palavra restaura significa converte, transforma, refrigera. E a alma aqui não é o espírito solto. A alma aqui é a totalidade do ser. A alma aqui é o indivíduo no seu todo. Então, a palavra de Deus tem esse poder transformador. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que aquilo que transforma, que muda, que regenera, que converte, é a palavra. É a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos anima, é a palavra que nos fortalece. Amém? Então, quanto mais cheio da palavra, quanto mais a palavra de Deus habitar em mim e você, mais fortalecidos, mais restaurados, mais refrigerados nós estaremos. Em suma, nesse primeiro paralelismo, a palavra de Deus, ela é suficiente para restaurar a vida mais desgraçada, mais sofrida, mais destruída. A palavra de Deus restaura o nosso mundo interior. Amém? Segundo lugar, o segundo paralelismo que ele vai usar, lê comigo aí no verso 7. Qual é? O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então ele vai usar um novo substantivo, um sinônimo para a lei, para a Torá. Ele vai dizer agora que a Bíblia, a palavra de Deus, é o testemunho. A palavra testemunho aqui no hebraico, edut, fala da palavra como um depoimento divino. É a verdade atestada pelo próprio Deus. É a verdade declarada e afirmada pela boca de Deus. Significa que é como se a Bíblia fosse o seu conteúdo, as suas páginas, as suas ideias, os seus pensamentos. O que está registrado nas Escrituras é o testemunho de Deus. E aqui, meus amados irmãos, é muito interessante, porque esse testemunho de Deus é fiel. E o que significa essa palavra fiel no hebraico? Significa inabalável, irremovível, inconfundível e digno de toda confiança. Lembra quando Jesus, ele pregava, ele dizia, em verdade vos digo. Ele usa a expressão amém, amém. No grego, e a ideia que ele está colocando aqui é que o que eu vou falar para vocês é fiel e digno de toda aceitação. Então que negócio é esse? De achar que a Bíblia está fora de moda, que a Bíblia não fala os problemas do homem do século 21. Que negócio é esse de querer reescrever a Bíblia?
de dizer que a Bíblia está ultrapassada. O salmista está dizendo que o testemunho de Deus é o quê? Fiel. E o que ele faz? O que ele traz para mim e para você? O que diz aí? Participa, meus irmãos, para me animar. E dá sabedoria aos simples. Sabedoria aqui não é conhecimento intelectual. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Sabedoria aqui significa aplicar de forma prática, correta, o conhecimento de Deus. Mas isso só funciona para os simples. E a palavra simples aqui é aquilo que eu falei aqui hoje, pregando no culto da manhã, a oração de Jesus. Jesus ora ao Pai dizendo: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e aos revelaste aos pequeninos. Significa que quando eu me aproximo da palavra e eu quero ser ensinado por essa palavra, quando eu me submeto à minha mente, à minha inteligência, à palavra de Deus, eu vou receber de Deus a instrução de sabedoria. Vocês estão entendendo? Eu tenho que me submeter à minha inteligência, à autoridade das Escrituras. A Bíblia está dizendo, é Deus que está dizendo. E Ele vai me instruir, diz o salmista, no caminho que eu devo escolher. A palavra de Deus vai me dar sabedoria para eu tomar as decisões da minha vida, para eu conduzir os meus caminhos, para eu edificar a minha casa, edificar a minha vida. Conduzir a minha vida é se humilhando diante da instrução da palavra de Deus. Mas vamos correr. Versículo 9. O versículo 8. Desculpa. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. 8. Os preceitos do Senhor são retos e o quê? Alegra o coração. O que a Bíblia é? Os preceitos do Senhor. E o que significa isso? O que significa preceitos do Senhor? É outro sinônimo. Preste atenção, a palavra preceitos aqui significa orientações e princípios divinos para o caráter e a conduta. Muitas vezes, pessoas, elas consultam diariamente os horóscopos, né? Buscam orientações de gurus espirituais, de líderes espirituais. Mas é muito interessante que aqui Deus não trabalha com métodos, Deus não trabalha com metodologia, Deus trabalha com princípios. Princípios que são aplicáveis aqui, ali e acolá. São princípios absolutos, são princípios universais, não são relativos, não são subjetivos, são objetivos. Se você pega a lei de Deus, você vai lá, está tão claro. Os 10 princípios que ele estabelece ali são princípios universais. E diz o texto que esses preceitos do Senhor são retos. O que significa essa palavra retos aqui? Reto significa que esses princípios têm o poder de revelar e conduzir a mim e a você aquilo que é certo e aquilo que é verdadeiro. Louvado seja Deus por isso, porque o Espírito que revelou, que inspirou e que está dentro de mim e de você para nos iluminar, Ele é o Espírito da verdade e Ele nos guiará a toda a verdade. Não há possibilidade de Deus me guiar aquilo que é falso, aquilo que é errado. Os preceitos do Senhor são retos. São retos. E o que a verdade vai produzir?
Qual é a consequência? Alegram o coração. Se a palavra de Deus restaura a alma, se a palavra de Deus dá sabedoria aos simples, a palavra de Deus também alegra o coração. Alegra o coração. Por isso, quando você está triste, e você lê a Bíblia, e Deus fala com você, a palavra de Deus tem um poder de alegrar, de tirar as nossas tristezas, de sanar as nossas dúvidas, de nos consolar, de nos encorajar, de nos repreender, de restaurar a nossa comunhão com Deus. Quarto lugar, no versículo 8, o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Veja, quarto substantivo usado aqui para descrever o que é a palavra. Ele vai dizer o mandamento do Senhor. O substantivo mandamento, mitzvah, mostra a maneira autoritativa como Deus se dirige a nós. Então Deus fala conosco, que conduz a nossa vida através de mandamentos, através de ameaças e através de promessas. E Davi está colocando aqui que o mandamento do Senhor, e a palavra mandamento não está no plural, o mandamento não está falando dos 10 mandamentos, o mandamento aqui é o todo da palavra. E é interessante a gente entender que a Bíblia não é um livro de sugestões. Deus não faz sugestões para a gente. Não, faça essa experiência. Não, não é assim não. E tem crente que quer dar umas sugestões para Deus também. Quer ensinar a Deus como a coisa deve ser feita. E é tão lindo isso, porque as leis do Senhor, o mandamento do Senhor, eles devem ser obedecidos, são princípios que devem ser obedecidos. O adjetivo puro aí mostra, primeiro, a clareza e a lucidez da palavra. Veja lá no Salmo 12, versículo 6. Presta atenção. Salmo 12, versículo 6. O que diz lá? As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candinho de barro, depurada o quê? 7 vezes. Presta atenção. A Bíblia não é um livro confuso ou enigmático. Ele é um livro revelador ou esclarecedor. Por isso que ele vai dizer aí, o mandamento do Senhor é puro, ilumina o quê? Os olhos. O que significa iluminar os olhos? Lembra lá que em Deuteronômio 6, Deus mandou o povo colocar a Bíblia também na sua fronte. É que quando eu estudo a palavra de Deus, os meus olhos espirituais, eles são abertos. Eu começo a ver e a reler e a ter uma perspectiva dos fatos, das pessoas, da providência de Deus, a partir de uma visão de Deus. Por isso que Davi, lá no Salmo 119, ele diz: desvenda os meus olhos, para que eu possa contemplar o quê? As maravilhas da tua lei. Quando a gente estuda as Escrituras, quando a gente aprende as Escrituras, quando a gente se rende ao mandamento do Senhor, nós passamos a ter uma iluminação na nossa visão, na nossa percepção espiritual das coisas. Vocês estão entendendo ou não? Paulo diz que o homem natural, ele não discerne as coisas espirituais, porque eles são loucuras.
Mas o homem espiritual, aquele que tem a mente de Cristo, e a mente de Cristo é justamente nós termos a presença do Espírito Santo e termos submissão ao mandamento da palavra de Deus. Para terminar, o último versículo, os últimos dois, versículo 9, vamos ler juntos? O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Davi usa essa palavra temor como sinônimo das Escrituras. Preste atenção. O propósito da Escritura é aplicar a vontade de Deus à minha vida, suscitando em mim reverência, respeito. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, quando a gente começa a ser formatado pela Bíblia, nós somos tomados pelo temor a Deus, pelo respeito a Deus. A palavra temor aqui não é medo, não é terror. A palavra temor aqui é admiração reverente. É aquela adoração e aquele temor que nos leva a adorá-lo. É como se ao estudar a Bíblia nós somos tomados por um deslumbramento de quem Deus é e daquilo que Deus tem feito. Então é a palavra de Deus. Quanto mais cheia da palavra de Deus a igreja for, quanto mais cheios da palavra de Deus nós formos, mais temor e reverência nós teremos acerca da pessoa de Deus. E aí, ele vai dizer que esse temor do Senhor é límpido. E a palavra límpido aqui, diferente de puro lá em cima, significa ausência de impureza, sujeito, contaminação. A Escritura é perfeita, inalterável. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus não envelhece e não se desatualiza. Ela é eternamente relevante. Achamos que o homem hoje, pós-moderno, é diferente do homem da época de Noé, e não é. E a palavra de Deus, ela é eterna, ela permanece. E a palavra de Deus revela quem nós somos. Mas o que é bonito aqui é que ele vai dizer que esse temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Por fim, a última colocação que ele faz aqui, já estou terminando, ele vai usar um sexto substantivo, ele vai dizer: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. A palavra juízos aqui, e sempre na Bíblia termina com juízo, né? Os juízos são as decisões judiciais que Deus registrou com respeito às várias situações humanas. Preste atenção que Deus é o juiz supremo de toda a terra. Que todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. A Bíblia é o padrão divino para julgar a vida e o destino eterno das pessoas. Todos nós seremos julgados e o nosso julgamento estará fundamentado na palavra. Quem crê na palavra será salvo. Quem não crê na palavra já está condenado. A palavra vai ser o diapasão do juízo. E aqui, eles são verdadeiros no sentido de confiabilidade. E por ser verdadeira, a Escritura é totalmente justa. A verdade promove a justiça. Na expressão igualmente justos, o advérbio significa literalmente juntos. Isto é, todos da mesma forma,
justos cada um. Salmo 119, versículo 160 diz: as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Você quer mais ou está pouco? Essa é a palavra que nós temos. Essa é a palavra que nós pregamos. Essa é a palavra que nós devemos meditar, conhecer, praticar, obedecer. Diz Moisés, a palavra do Senhor é a nossa vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Não sei se você observou, mas em todos os substantivos, 6 substantivos, ele vai usar o nome de Yahvé. Ele diz, a lei do Senhor. Na sua Bíblia está em caixa alta, né? O testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor, o juízo do Senhor. Por que Davi usa Senhor repetidamente aí? Porque a palavra procede de Deus. E é tão interessante, é que se ela procede de Deus, o Deus da aliança, não há substitutos para a Escritura no que tange ao atendimento das necessidades da alma do crente. Tudo o que nós precisamos, nós podemos encontrar nas Escrituras. Amém?